Bom, estamos aqui nesse segundo bloco do programa Palavra Amiga, onde cada semana procuro trazer algo de bem especial para vocês. E aí hoje eu estou com a doutora Fernanda, que aliás ela tem um sobrenome, é Martinelli. Marinella, quase que acertei, né? Marinella, e como a gente faz isso assim, essa coisa descontraída, para você se sentir junto da gente, né? A gente pode errar, porque ser humano é assim, erra. E eu queria já começar agradecendo a doutora Fernanda de ter aceitado o nosso convite, de que a gente possa, nesse bloco onde a gente conversa, claro que eu faço uma entrevista só para você conhecer um pouco mais dessa mulher, desse ser humano, de como ela foi construída, de como ela se formou, fortaleceu, reformou, porque é assim que a gente faz na vida, para chegar a isso que ela conquistou, a ser o que ela é, admirada no nosso estado, pelas mulheres, pelos homens, pela sociedade de uma forma geral. E olha que isso não é fácil não, viu? É luta, é barra, mas vocês vão entender. Então, muito obrigada, viu, Fernando, por ter aceitado esse convite. E eu gostaria já de que as pessoas, para conhecer um pouco da doutora Fernanda, de que você pudesse me dizer, você nasceu aqui em Alagoas? Cláudia, obrigada também pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, a todos que nos assistem, né? Na verdade, eu não sou alagoana de origem, mas eu sou alagoana de coração. Na verdade, eu conheci um alagoano quando a gente estudava em São Paulo, na capital, e decidimos casar. E como o nordestino tem um amor assim pelo Nordeste, e a gente reconhece isso, o quanto isso é bom, né? O quanto o Nordeste realmente é bom. Então a gente brinca lá em casa que todo nordestino tem que voltar para o Nordeste. Então, como era natural, a gente se conheceu em São Paulo, a gente se casou e veio morar aqui em Maceió. Vocês faziam a mesma faculdade? Não, a gente fazia já o curso de pós-graduação, depois da faculdade. Então, eu sou, na verdade, de origem, eu sou paulista, sou do interior de São Paulo, mas sou de São José do Rio Preto, uma cidade pequena do interior de São Paulo, não muito pequena, né? É uma cidade do interior de São Paulo, mas já moro em Alagoas há 15 anos. Então, eu me tornei alagoana de coração, me apaixonei por essa terra e consegui trazer a família toda, Cláudia. Foi maravilhoso, assim, Mas vamos lá. Então, a menina Fernanda começou os estudos lá? Lá em São Paulo, Estudei lá no interior de São Paulo, fiz a faculdade e depois vim morar na capital de São Paulo. Os seus pais são vivos? Como é o nome? Eu gostaria só de dividir, porque pai gosta de mãe, de ouvir o nome dele. Claro, isso é muito especial, são pessoas muito especiais, né? Meu pai é Eduardo e minha mãe é Conceição, e os dois hoje moram aqui em Maceió. Que você trouxe? Trouxe todo mundo para cá. Mas eles moravam também no interior de São Paulo. Eu tenho também meus irmãos que moravam todos lá. Quantos irmãos? E depois nós somos 4 filhos, na verdade. Tenho 3 irmãos, um homem e mais 2 mulheres. E o que é interessante, Cláudia, é que lá em casa todos viraram nordestino, né? Não aconteceu só comigo. A minha irmã conheceu um cearense, se casou e foi morar em Fortaleza. Meu irmão separou da primeira esposa, casou com a segunda e foi morar em Salvador. Opa. E a minha irmã mais nova se casou com a alagoana e também mora aqui. Opa. Então nós viramos todos nordestinos. Na verdade, a família toda de São Paulo veio para o Nordeste. Que então coisa moramos boa. todos próximos. Mas aí a condição de ter escolhido esta profissão. Aliás, você falou do marido, né? Mas você está me dizendo que já conheceu ele na pós-graduação, por isso que para chegar na família, né, essa que você construiu, vamos lá. Direito, foi a profissão que você escolheu ser advogada. E essa inspiração veio de onde, Fernanda? Na verdade, Cláudia, eu não tenho ninguém na minha família nessa área, né? Foi até interessante, assim, mas eu sempre fui apaixonada. Eu tive a oportunidade, assim, na adolescência, assistir júri, porque a cidade era bem acessível, a cidade pequena. Eu tive a oportunidade de conhecer, de assistir várias sessões de tribunal do júri, e aí me apaixonei por direito. Então, dizer que ia ser advogada, por um tempo até pensei que ia fazer concurso, por causa do perfil, achei até que ia realizar concurso, mas acabei advogando muito feliz. E sou professora, Cláudia, que é também minha profissão, assim, de muito amor. Eu sou uma professora apaixonada. Eu sou professora de Direito Administrativo e adoro ensinar, sou apaixonada por ensinar. Então, eu gosto muito. Na verdade, eu ensino hoje nos cursinhos preparatórios para concurso. Eu ensino na rede satelitária LFG, então eu ensino na transmissão via satélite e eu participo de muitos cursos de capacitação em órgãos públicos, Cláudia. Então, eu dou muita aula de capacitação em órgão público para servidores, para todos os cargos, então. Cada órgão escolhe um tema, um curso diferente, e aí eu vou para ministrar esses cursos.
Então, eu dou muito curso no Supremo Tribunal Federal, já dei curso no Senado, nos tribunais regionais, então participo muito dessa realidade, ofertando, então, dando aulas em cursos de capacitação em diversos órgãos públicos. A gente já vê que ela é uma apaixonada, né, minha gente? Porque aí quando ela fala, você vê a empolgação e o entusiasmo daquilo que ela faz e conquista. Mas aí, você disse que conheceu o seu esposo lá em São Paulo. Diz o nome dele, quanto tempo depois você estava casado e veio para cá com esse homem? Na verdade, nem foi muito tempo. A gente passou 2 anos para se casar, né? Meu marido é Paulo Nicolas e a gente se conheceu, então, em São Paulo. Mas depois de 6 meses de namoro, ele tinha que vir embora para Alagoas, eu ia voltar para o interior de São Paulo e assim foi feito, né? Então, cada um voltou para o seu local e ficamos esperando a gente se organizar financeiramente para conseguir se casar, né? Então, a gente marca o casamento 1 ano antes para tentar, em 1 ano, correr atrás e conseguir, então, se casar. E na verdade tudo deu certo. Depois que nós marcamos a data, minha avó ainda dizia assim, mas minha filha tem 1 ano, tanta coisa pode acontecer nesse ano, né? Mas deu tudo certo. Aconteceu realmente muita coisa maravilhosa. E a gente conseguiu se casar e vir para Maceió. E quando eu vim para cá, Cláudio, já dava aula lá em São Paulo. Então eu vim para cá já dando aula no SESMAC, foi maravilhoso. E dando aula em cursinho preparatório aqui na época, ou então virou jurídico. Então comecei já dando aula aqui. Então já cheguei em Maceió dando aula. Então foi maravilhoso, assim, foi uma oportunidade maravilhosa. Então não tive um momento daquela aflição do desemprego, né? De chegar numa cidade nova. Então foi muito uma mulher bom, de sorte ainda por cima, não, né? Tem muita sorte, batalha, né? Mas tem a sorte junto, né? Acho que todos nós temos um pedacinho, né? Não Claro, é? tem que correr atrás. Tem que correr atrás. É difícil cair do céu assim só. Exatamente. Pode até acontecer, mas são os milagres, né? A gente diz que não é de passa regra. 2 vezes na vida, mas que quando passar tem que agarrar e não pode soltar de jeito nenhum, né? É verdade. Só tem uma opção. Eu dizia muito assim, olha, só pode dar certo. Então, a opção é essa, só pode dar certo. Não tem chance de dar errado. Então, mas você vai morar lá longe de todo mundo, porque na época minha família não morava aqui, né? Eles vieram para cá 7 anos depois que eu já estava aqui. Então, você vai para lá, eu disse, não, eu vou, mas só pode dar certo. Só tem essa opção. E fui muito bem acolhida aqui, Cláudia, assim, foi maravilhosa a minha recepção, minha chegada aqui. A família do esposo. Meu marido também foi, assim, eles me receberam muito bem, então, assim, foi Pode dizer o nome da sogra e do sogro, que normalmente eu não pergunto, mas como eu sei que você tem um carinho muito grande. Eu digo que sou filha também, né? E eles me recebem assim também, então é maravilhoso, né? É Paulo Bezerra e a Ruth Freitas. Que, aliás, eu conheço, viu, e sou apaixonada pelo casal. Eles são maravilhosos, realmente. E me receberam como filha, realmente. Então, foi assim, uma relação maravilhosa desde o começo. Então, sou muito feliz em Alagoas, fui muito bem recebida aqui. E, assim, não vou mais embora. Agora eu já criei raiz, já. Agora eu não quero mais ir embora. E aí, vindo pra cá, ainda por cima, 2 alagoaninhos, são 2 filhos que você tem? 2 filhos, 2 meninos, tantas mulheres lá em casa, né? Eu tenho 2 filhos. Mas Pedro e Nando, né? Pedro 7 anos e Nando com 4 anos agora. Então, são 2 pequenininhos. Não tenha dúvida que 2 alagoaninhos que dão maior prazer, né? Que vale a pena voltar, né, para casa, porque tem onde encontrar. E tem amor igual, Mônica? Tem não. Eu digo que as palavras não podem descrever o amor de mãe, né? É verdade. O que a gente é capaz de fazer, o que a gente é capaz de dedicar, o que a gente é capaz de defender, lutar e correr atrás. Isso é um amor que não tem explicação, não tem palavras que definam, né? É verdade. Agora, no Dia das Mães mesmo, aquela época de homenagens e tudo mais, os meus filhos, porque eu tenho uma que mora... hoje ela está em São Francisco, na Califórnia, mas está nos Estados Unidos já há 18 anos. Aí, de repente, me surpreende com aquelas dedicatórias lindas de homenagem. Sim. O meu filho, que estava no Peru, que ele aí gosta de surf, aí de vez em quando ele vai buscar uma onda num lugar diferente. Mas aí estavam os dois. E exatamente o que eu posso dizer a você, que a gente até o final, não importa a idade, a gente tem nos filhos esse amor incondicional que você sente, que a gente não sabe qual o limite. Mas tem uma coisa para lhe dizer, Fernanda, com o neto a gente não tem nem explicação desse amor com açúcar, que é açucarado, né? Porque com o filho a gente tem que dar limite, ainda precisa ser duro em algum momento para dar valores, e o outro a gente quer só aproveitar, curtir junto. É uma coisa também bem diferente. Vai chegar lá você. A minha mãe diz que é amor sem obrigação, então é mais livre, né? É mais livre, mais leve. E assim, também eu acho que o ser humano está numa fase, né, Cláudia, com mais tempo, talvez, né, para se dedicar aos netos. Porque quando você está no momento dos filhos, você está no momento da luta para dar a eles uma condição de vida melhor, para dar a eles uma estrutura para o futuro. Então, você está naquela luta de conseguir construir alguma coisa para deixar para eles, para construir para eles, né? E quando você está na fase do neto, isso já se acalmou um pouco, né? Isso não acontece comigo não, Fernanda. Eu não sou dessa avó que tem o tempo livre. Eu até me esforço, né, pelo prazer, né, por alguma necessidade, mas eu acho que eu sou de uma geração de avó que não só sou eu não, sabe? Eu tenho muitas colegas, né, na mesma situação e idade, que a gente está em todo pique.
e tem que arranjar ali um lugarzinho para os pais, né, para o neto, para né, conciliar todo mundo, né? Todo Mas eu digo mundo. assim, está numa fase talvez financeiramente mais tranquila, na estrutura organizacional da casa um pouco mais tranquila. Acho que tudo isso já vai dar uma estabilidade, né? Sem contar que a maturidade é outra, né? É verdade. A gente tem que entender que os valores, né? A gente aprendeu muito aprende. com a história, né? Pois é possível, que a né? gente quando está educando o filho, a gente está aprendendo junto, né? Porque não vem com Exato. receitinha, né? Oh, que desafio, né? Que desafio. Todos E aí os esse dias. desafio que você fala é esse desafio de fazer o mundo melhor quando a gente sabe que é da nossa educação, da formação que a gente dá para esses filhos, que a gente está formando pessoas do bem ou não, né? Com certeza, ainda mais nessa questão de gênero, né, Cláudia? Na verdade, assim, se a gente não plantar essa sementinha em casa, se os pais não construírem isso, como vai ser a futura geração? Porque isso é uma construção, e é uma construção lenta, uma construção gradual. Um processo, E que né? vai sendo feito assim, pedacinho por pedacinho. Então, é preciso ter essa consciência, porque sem essa consciência nós não estamos plantando sementes, nós estamos deixando como está. E nós não podemos, nós temos essa responsabilidade. Eu acho que assim, eu digo sempre que sou muito feliz por ter nascido no momento em que eu nasci. E agradeço muito as gerações anteriores pelas construções que elas fizeram. Se não fossem as mulheres do passado, os avós, as nossas avós, as nossas mães, se elas não tivessem lutado tanto, não tivessem dedicado tanto, nós não estaríamos hoje como nós estamos. Então, nós não podemos parar. Nós temos que continuar essa evolução. Então, nós, mulheres do presente, nós temos a obrigação com as gerações futuras. Então, nós temos que plantar essas sementes para que as gerações futuras possam colher mais um pouquinho, como nós fizemos, como nós tivemos das gerações do passado. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e não deixe essa construção parar. Não está no Responsabilidade e compromisso nosso, né? Claro, na verdade, assim, se a gente for pensar no plano legal, nós mulheres já atingimos uma igualdade, nós já atingimos uma isonomia, não é? Então, se a gente for pensar, na Constituição, lá na lei, está tudo estabelecido de forma isonômica. Mas quando a gente pensa disso na construção prática, no nosso dia a dia, ainda tem muita coisa para mudar. Dizer que nós atingimos o ideal seria uma hipocrisia. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, plantar essa sementinha. Nós precisamos, todos os dias, pensar nesse assunto, reconhecer que essa situação existe e nós não podemos colocar sujeira embaixo do tapete. Porque isso ainda acontece muito, sabe, Cláudia? Muitos homens e muitas mulheres, não pode afastar a nossa responsabilidade, muitos homens e muitas mulheres ainda não enxergam esse problema. Dizem a discriminação não existe. Isto não é verdade. Se a gente parar para pensar... Preconceito, discriminação, são palavras fortes que trazem muitas dores e sofrimento. E nós não podemos ignorar, porque colocar isso embaixo do tapete significa não resolver o problema, significa não mudar o futuro. Então, nós não podemos colocar embaixo do tapete. Se a gente parar para pensar nos números, a gente vê, por exemplo, hoje no Brasil nós temos um número que assusta muito. Uma mulher morre a cada 1h30 por violência doméstica. Então, se uma mulher morre a cada 1h30, nós temos que pensar que ela está muito presente, não é? A violência doméstica está no dia a dia. E aí, vamos aqui, o que está por trás dessa mulher, que em cada 1h30 morre, que essa mulher normalmente é a chefe de família, é quem daria a educação, é quem estaria junto a esses filhos, formando essas personalidades. Aí eles se soltam, porque esse homem, normalmente, ele precisa de uma companheira, que não vai ter o mesmo entendimento com algumas exceções de regra. A maioria dessas mulheres vão pegar a herança desses filhos que vão ficar na casa da avó, da tia, ou dessa madrasta, que nem sempre consegue ser a boadrasta. E aí esses meninos, eles serão quem? É isso que eu acho que a sociedade precisa pensar. Porque esses meninos são hoje esses que aumentam o número de violência, esses que são infelizes, esses que são os responsáveis por esses índices de violência. Mas veja, Cláudia, a gente não pode esquecer que essa criança nasceu assistindo isso dentro de casa. Então, isso para ele era um padrão de comportamento. Essa criança não sabe separar, esse ser não pode separar uma outra verdade que não é essa que ela assiste. Então, ela foi criada na violência, ela presenciou a violência. Então, isto é normal. Está no arquivo mental dela como natural. E a hora que ela crescer e for constituir a família dela, esse ser, seja ele ou uma mulher, Cláudia, ele vai ter a violência como uma questão natural. Então, se ele bater na esposa, ou se a esposa, se a mulher se apanhar do marido, isso não tem nada errado, não há nada de errado.
E a gente para pensar que essa violência, morre uma mulher a 1h30, é a violência letal, né, Cláudia? É aquela violência que leva à morte, a terrível, mas essa violência é só a ponta do iceberg. É só um pedacinho da violência que se vive hoje. Porque a gente tem que pensar na violência psicológica, a gente tem que pensar na violência física, que não há necessariamente a morte, a lesão, a violência patrimonial. Todo tipo, patrimonial, a violência até do trabalho, a violência moral. Então, tudo isso tem que ser discutido dentro da violência. Então, a letal é um pedacinho, talvez o mais grave, mas é só um pedacinho. É um então, pedacinho e dessa desconstrução da família quando isso acontece. Mas o que você está dizendo é chamar atenção para o antes, para que a gente não precise chegar a isso, né? Exatamente, porque essa é uma construção também que acaba nisso, né? Você veja, Fernanda, que hoje assumindo o cargo de superintendente da mulher, quando eu vou discutir, né, com as feministas, com as mulheres que têm as suas lutas, né, que a gente reconhece, respeita, as históricas, né, elas às vezes não querem muito falar do que eu acho muito importante, até enquanto psicóloga e por estar neste lugar, de que aquele artigo da Lei Maria da Penha que diz de que deveria ter um centro de recuperação para o acusado, é muito importante porque na hora que ele se torna agressor e você não o trata, ele vai agredir outras mulheres, ele vai... Claro. Então, ele vai ter uma continuidade, onde é que a gente vai parar, né? Então, exatamente. Mas aí eu queria, para a gente, não falta muito tempo para a gente terminar esse bloco, eu queria só que a gente terminasse aqui pelo seguinte, o que a gente já está falando, que eu acho que depois a gente vai chegar à conferência, né, numa continuidade, é que você se tornou essa presidente da Comissão da Mulher Nacional. Conta só um pouquinho dessa história, porque a gente ainda vai estar falando da doutora Fernanda. Na verdade, assim, foi a eleição da ordem, na eleição passada, no ano de 2012. No ano de 2012, a ordem, então, para realizar a eleição, e sai de Alagoas uma chapa completa. Então, nessa chapa, eu fui eleita como conselheira federal da OAB. E indo para o Conselho Federal, lá existe a Comissão Nacional da Mulher Advogada. E essa Comissão Nacional da Mulher Advogada, então, em março, no mês de março, eu fui convidada, em março de 2013, eu fui convidada, então, para presidir essa comissão. Ela era uma comissão, até então, Cláudia, especial. O que significava isso para o âmbito da classe, para o âmbito da OAB? Isso significava dizer que dependia do presidente se ele ia ou não nomear. Então, tinha presidente que chegava lá e decidia, não, eu quero nomear a Comissão da Mulher, nomeava. A outra gestão ele já não queria mais, ele não tinha obrigação de nomear. Não era permanente, então, era essa especial. Era uma comissão especial. Essa foi, inclusive, uma mudança que nós conseguimos nesse ano. A comissão, então, que então era especial, agora se torna comissão permanente. Então, toda gestão vai ter que nomear. Isso foi um avanço. Então, eu sou convidada no mês de março de 2013 para presidir essa comissão e de lá para cá eu venho fazendo os trabalhos de integração com as seccionais, com todos os estados. E a gente conseguiu alguns avanços nessa comissão, alguns ganhos, sabe, Cláudia? E eu acho que alguns importantes. A permanência, então, da comissão é dizer que toda a gestão vai ter a comissão, o presidente vai ter que nomear a comissão. Isso representa a necessidade de que a permanência, ela traz uma estabilidade para o trabalho, ela traz uma insegurança. Mas essa nomeação que você fala, mas não tem eleição entre... Na verdade é o seguinte, há uma eleição para a ordem e entre os conselheiros que foram eleitos se escolhe o presidente da comissão. Certo. Então a eleição é feita dessa forma. O presidente da comissão, assim como todas as permanentes, ele é eleito entre os conselheiros federais que foram escolhidos em eleição. Então, certo. O trabalho é assim. Para você ter uma ideia, Cláudia, hoje no Conselho Federal nós temos 81 vagas. São só 5 mulheres. Isso acontece na maioria dos lugares que a gente sabe, não é? Que é nessa proporção, mais ou menos, que acontece de percentual, né? Ainda muito tímida e ainda, vamos dizer, insignificante para o que a gente precisa, né? De lutas, Cláudia, e de conquistas, né? Não podemos ignorar que, assim como no cenário nacional em que nós mulheres representamos hoje 52% do eleitorado nacional, na ordem, nós mulheres também representamos 50% da advocacia nacional. Hoje nós já representamos, nós mulheres, já representamos 50% de toda a advocacia nacional. Então nós não podemos ignorar esse fato e não podemos continuar fora da direção da instituição. A verdade é que nós pagamos a metade da conta e não sentamos a metade da mesa. É verdade. Isso em toda a realidade, não em só toda na realidade. Classe, na política, em várias realidades. Porque, por exemplo, na Câmara Federal, 513 deputados,
42, né? Quer dizer, não chega nem a 10% também, né? É 7.000, na verdade, que está até 41 agora, eu me lembro. E a gente fica assim horrorizado como é que alguém, por exemplo, eu não me conformo até por trabalhar junto e ver o trabalho da deputada Rosinha da Defal, não ter conseguido voltar quando ela foi a 29ª em atuação dos 513 no nosso país. Então, quer dizer, ainda há muita consciência crítica que a gente tem que levar, esse consciente coletivo, né, Fernanda? Na verdade, Cláudia, todas as casas legislativas, isso não é uma realidade só da Câmara da Deputados. Do Senado também. Se a gente for pensar em todas as câmaras legislativas, a gente não chega a 10%. É verdade. Entendeu? Então, isso desde o aí você vai município... mas, Fernanda, é um problema de capacidade das mulheres? São as mulheres que não têm capacidade? Claro que não. É óbvio que não. Nós temos inúmeras mulheres capazes, você acabou de colocar. Mas o problema é nós temos um sistema que não prestigia a participação da mulher. Um sistema que não colabora para que a mulher possa fazer parte. Então, essa é uma realidade que nós vivemos na Casa Legislativa, vivemos na classe política, vivemos também nas políticas de classe, vivemos em todas as realidades. Mas aí, Fernanda, a gente está terminando esse bloco, a gente volta já já, a esse primeiro momento do segundo bloco, onde você já deu aí uma iniciação, tenho certeza, para essa conferência aqui, sem dúvida, de luta, né, para esses temas, né, que a gente vai sim estar abordando, porque a razão de uma conferência é uma só: conquistar mais espaço, né? Exatamente nessas políticas de gênero que a gente sabe que tem muito ainda a conquistar. Então, até daqui a pouquinho.